foi dado aviso que o trabalho ia começar às 18h30. São 18h31 e 35 segundos. Então, vamos lá. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, que vai chegar atrasado, pega o bondinho andando, corre para não perder nada e pronto. A nossa psicóloga ali, a Nancy, distribuiu uns papeletes, né? Eu gostei do que eu recebi aqui, sabe? Eu queria um azul, eu peguei um azul. Um componente importante da saúde e do bem-estar, a gratidão, nos ajuda a valorizar as bênçãos que já temos e desperta o prazer antecipado das bênçãos que virão. Nossa, sem gratidão a gente fica a desejar. Sem gratidão não agradamos a Deus. Porque pedir, a gente sabe fazer isso com excelência. Mas gratidão, agradecer por tudo que já recebemos. E aquilo que estamos pedindo que ainda não recebemos, sabemos que Deus, Ele é provedor, Ele é providente e Ele nos atende de a maneira que Ele acha que deve nos atender. E no tempo dEle também, né? Não é no nosso tempo. Então, valorizar, a gratidão nos ajuda a valorizar o que já recebemos, é isso aí. E ainda nos dá aquele prazer, aquela esperança, sabe? Aquela ansiedade, porque nós não devemos ter ansiedade, porque o Senhor fala, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu que cuido de vós. Mas não tem como a gente não ficar ansioso, né? Senhor, eu te peço isso, mas eu não vejo a hora de responder, eu não vejo a hora de receber, eu não vejo a hora de acontecer. Então, é próprio de nós, né? Não tem como a gente fugir muito disso. Embora às vezes a ansiedade nos leve a picos terríveis, mas daí a gente para um pouquinho, Senhor, cuida, que tira toda essa ansiedade que está me machucando, me fazendo ficar doente. Daí Ele vai aplacando aquilo lá, vai nos acalmando, mas não vamos esquecer de ser gratos. Eu queria só convidar vocês para ficar em pé um pouquinho, para nós fazermos uma oração. Vamos iniciar. Porque nós temos muito que aprender hoje. Nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos pelo dia que nos deste, Senhor. Por tudo que o Senhor permitiu que fizéssemos nesse dia. Pai, e te agradecemos porque agora, Senhor, estamos na tua casa. O Senhor preparou esse momento para nós. Pai querido, tu sabes que há muitas mulheres aqui na igreja que não estão presentes, mas a tudo o Senhor assiste, sabe o motivo de cada uma. E eu te peço, ó Deus, a tua bênção sobre cada uma que aqui está. Vem, Senhor querido, esclarecer aquilo que está em dúvida no coração, aquilo que está em preocupação em cada uma de nós. Pai querido, usa Nancy, a tua filha, Senhor, ó Deus querido, com aquilo que ela tem de conhecimento, pelo que ela estudou e por aquilo que o Senhor a capacitou. Pai querido, Pai santo, que seja uma tarde, Senhor, quase noite, Senhor, abençoada, provida por Ti, preparada por Ti, para que nós possamos, Senhor querido, sair daqui, Senhor, muito melhor do que entramos, porque Tu estás conosco, Tu estás nesse lugar, e nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para nós, pois em Ti confiamos e em Ti esperamos. Sê presente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Olha, a Cris também já chegou. E vamos já aproveitar o momento todo para Nancy nos ensinar tudo aquilo que ela tem aí preparadinho, que Deus pôs no coração dela para nós. E depois a gente tem uma oportunidade de te fazer pergunta para tirar alguma dúvida. Amém. Então, fica com Deus. Obrigada, pastora. Bom, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãs? Amém. Bom, realmente é bem trêmulo a gente estar aqui, né? Como a gente ouve muito falar, o Wilson já passou por aqui, Vanessa, os outros pastores, enfim. Mas hoje eu não vim fazer uma pregação, tá? Não sou pregadora,
estou estudando a Bíblia, sou uma recém-formada aí, né, de batismo nas águas. E quando a Fábia falou para mim, vamos fazer uma palestra na igreja, vamos falar sobre de algum assunto, algum tema que realmente possa trazer algum conhecimento para que todos nós podemos saber um pouco mais sobre algum assunto, né? E automaticamente falei, Fábia, vamos falar sobre saúde mental, tá? Por que saúde mental? Primeiro, eu quero me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou a Nancy, né? Eu sou formada em psicologia pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes. Tenho pós-graduação em psicologia do trânsito pela Faculdade Unixul. Pós-graduação também em constelação familiar pelo Instituto Sheila Querido de Jacareí. E algumas áreas de reiki, facilitadora de barras de axis, algumas coisas alternativas que no meio do caminho a gente vai fazendo também, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero fazer um combinado aqui com vocês, tá? E fiquem à disposição de vocês, sintam-se à vontade de falar se sim ou se não, mas eu acredito que não vai ser nada fora do comum, tá? Tenho formação em psicologia? Ok. Hoje eu trabalho mais com a parte de recrutamento e seleção de pessoas, né? Eu sou gestora da área de recursos humanos dentro de uma empresa de terceirização de serviços e eu faço muita contratação para a área de limpeza. Então, hoje o meu foco maior está voltado lá para o RH. Nunca quis, assim, trabalhar diretamente com a parte de psicologia, fazendo atendimento psicológico. Mas hoje eu estou vendo a necessidade e eu estou buscando isso para que daqui para frente a gente possa estar contribuindo também para o bem-estar social e saúde mental de outras pessoas, tá? Então, hoje o meu foco é voltado para a área de RH, mas o pezinho na saúde mental está lá. Participei de alguns trabalhos em São José dos Campos, em uma instituição chamada Amigos do Zip. Eu não fazia a parte de trabalho na comunidade, eu estava sempre por trás dos bastidores, buscando informação, fazendo slide, fazendo apresentação, e com isso a gente também aprende, né? Então, tudo, eu acho que na vida da gente serve de motivo de aprendizado. Aquilo que é bom, a gente absorve. O que não for, a gente descarta. Automaticamente a gente acaba esquecendo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. Então, o que é a saúde mental? Alguém se arrisca em falar o que vocês acham que é ter uma saúde mental? Fiquem à vontade. Antes de qualquer coisa, o combinado. Eu não quero falar sozinha, gente. Eu preciso da participação de vocês. Como a pastora falou, vai ter um espaço para perguntas? Pode perguntar agora, não deixe para depois. Eu tive um problema muito sério, que eu tive Covid 2 vezes, então o esquecimento bate e a minha colinha está aqui, tá? Então, se eu tiver que ler alguma coisa, eu peço perdão, porque realmente é muita matéria, é muita coisa para a gente falar. E eu tenho que ter o lembrete, senão eu acabo esquecendo também, tá? Então, fiquem à vontade de falar, pode perguntar, a gente vai interagir da melhor maneira possível, ok? Se surgir algum combinado no meio do caminho, eu vou falando. Então, o tema da palestra hoje é voltado para saúde mental. Cuidando da nossa saúde mental. Por quê? Cuidar é amor. Pode pular o próximo, Antônio, por favor? O que é a saúde mental? Perguntei, ninguém se arriscou, né? Então, tá aqui. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. Saúde mental nada mais é do que um estado de bem-estar que permite às pessoas lidar com os momentos estressantes da vida, desenvolver todas as suas habilidades, aprender e trabalhar bem e contribuir para a melhoria da sua comunidade. Ou seja, falar de saúde mental hoje é um tabu para muitas pessoas. Por quê? As pessoas confundem a saúde mental com o transtorno mental. Se você não tem uma saúde, você tem o quê? Uma doença, tá certo? A definição do que é saúde mental e do transtorno, a diferença, na verdade, vamos colocar assim, ela está na forma que as coisas acontecem. O transtorno mental, ele é uma somatória de situações, né, que acabam acometendo o psicológico da pessoa e afetando o corpo da pessoa também. A saúde, a doença, na verdade, quando você fala em doença mental, o que vocês pensam? É doido? Né? É louco? Tem que estar lá no Juquiri, no manicômio. É frescura. Mas, na verdade, a doença, ela tem um sintoma,
Quem tem diabetes sabe o que é estar doente. Quem tem pressão alta sabe o que é estar doente. O transtorno, ele não dá o sinal diretamente para a pessoa de que ele tem aquele sinal, aquela doença, aquele transtorno. Então, a gente não pode falar que aquele cara é doido, porque a gente não sabe. Quem é que vai definir se o cara é doido, se ele é doente, ou se ele tem uma síndrome? É o médico que vai tratar dele. Normalmente, o psicólogo ou o psiquiatra, dependendo da doença dele. Ok? Então, vamos tomar muito cuidado quando a gente falar de doença mental, porque a doença mental ela não existe. Só existe uma, que a gente vai falar mais no finalzinho, uma delas, né, que a gente vai falar aqui, que realmente é tratado como doença. Então, a gente vai falar de sinais, de sintomas, de transtorno e da doença. Ok? Então, quando a gente tem tudo o que a gente precisa para estar ok, tenho uma saúde boa, eu durmo bem, eu me alimento bem, eu faço tudo bem de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde orienta, eu tenho um estado de bem-estar mental. Então, eu estou saudável. Tá certo? Até aqui, tudo bem? Antônio, pode passar para a próxima? A gente não pode falar de saúde mental, gente, antes de falar da formação da criança, do estado de personalidade da criança. Até onde eu estudei, a personalidade da criança ela é dividida em 2 estágios. E um terceiro que eu vou falar já para vocês. De 0 a 7, 10 anos, é quando começa a formação da personalidade da criança, certo? Então, imaginem que eu sou um liquidificador, ok? Liquidificador. Qual é a palavra que a criança mais ouve na vidinha dela? Não. Não coloque a mão no interruptor que você vai tomar choque. Não pode dormir sem tomar banho. Vem tudo aqui para o liquidificador. Não pode fazer bagunça. Não pode falar com estranho. Não pode pegar o lanche do amiguinho. Você não pode aceitar coisas de comer na rua de pessoas que você não sabe quem é. E ele está recebendo todos aqueles nãos. Cada um de vocês aí deve ter um não na cabeça, né? E que a gente fala para a criança, porque é natural do adulto, porque a gente quer o quê? Proteger essa criança. E enquanto ele vai recebendo esses nãos, a personalidade dele está sendo formada, tá certo? A personalidade da criança, ela ocorre no tempo que a criança recebe aquela influência, seja ela positiva ou negativa. Essa construção acompanha o crescimento do indivíduo. Na psicologia, a gente não fala pessoa, você, fulano, a gente fala indivíduo, por isso a gente coloca indivíduo, tá? E ela começa a ter na infância e segue a formação dela por todo o resto da vida dela. Então, eu acredito que todos os dias a gente aprende uma coisa nova. É um caminho, é uma palavra, é uma coisa, é um livro que a gente lê, enfim. E a gente está sempre em formação. Porém, aquela criança de 7 até 10 anos de idade, com todos aqueles nãos que ela recebeu, aí ela vai para a escola, né? E aí, quando ela chega na escola, que ela entra na sala de aula, quem é a primeira pessoa que ela vê, gente? Alguém que ela já viu alguma vez na vida? E aí, a minha mãe falou que eu não devo falar com estranho. Que esquisito isso, né? Ok, vamos para a hora do intervalo, vamos tomar o lanche. Aí vem uma tia, que eu não sei quem é também, e me serve o lanche. Mas eu não posso comer coisa que a minha mãe falou que não posso. O que acontece nesse momento? A criança, ela aperta um botãozinho, o liga do liquidificador. O que acontece na cabecinha dela? Né? E aí a gente segue. Ela, né, com tudo isso, com todos os nãos, ela está na escola, ela está fazendo, ela está aprendendo, ela está conhecendo, mesmo não podendo, mas ela está lá, firme e forte. E aí ela vai passando para a fase da criança, começando para a adolescência. Que é que o adolescente e a criança também gosta muito hoje em dia, no celular. O celular, ele toma toda a nossa atenção. A criança, muitas vezes, recebe o celular da mãe, do pai, para ficar quietinha aí. Toma o celular. E a gente mal sabe o que é que a criança está vendo e ouvindo a maioria das vezes.
ela vai se tornando cada vez mais introspectiva. Não estou falando que é no geral. Estou falando uma formação que a gente vai entrar aqui na parte de transtorno. Por isso, essa é a introdução. E aí ela vai para a vida acadêmica dela. Ela vai sair do prezinho, vai para o 5º ano, 6º ano, e ela vai para a faculdade. De novo, aquela coisa toda. Mas aí a coisa começa a inverter um pouquinho. Por quê? Os amigos estão lá para, vamos beber? Vamos fumar? Vamos para o narguile? Vamos fazer e vamos acontecer. Mas a minha mãe falou que eu não posso, gente. Mas ele vai. Novamente o botãozinho é acionado. E aí, muitas vezes, começam os transtornos mentais. Ok? Pode passar mais uma, Antônio? E aí nós temos a definição da psicologia para falar sobre o que é o transtorno mental. A saúde mental é um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitivo. Para quem não sabe o que é cognitivo, é a questão de aprendizagem, ou emocional, que vai lidar diretamente com a parte emocional de cada um, tá? Ou a ausência de uma doença mental. A saúde mental pode incluir a capacidade do indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Então, a gente precisa, esse adolescente precisa fazer, na verdade, um grande esforço para ele poder entender por que de tudo isso está acontecendo na vida dele. Ou ele vai para a vida do jeito que a vida está chamando, ou ele vai se sentir aquela pessoa que vai ficar só dentro de casa, vai se isolar, não quer saber de conversar com ninguém, e por aí vai. Tá? Pode passar mais uma, Antônio? Algumas questões determinantes que podem elevar as chances das desordens mentais. A primeira delas é o desemprego. Quem já esteve desempregado aqui? Como é que a gente fica? Olha, teu chefe te chamou e falou, ó, você está demitido. E agora? Eu tenho que pagar minha faculdade, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho minha vida, eu tenho meus filhos. E como é que a gente sobrevive sem emprego? Já começa a entrar naquela coisa. Imagina o adolescente recém-contratado, ou enfim, que trabalhou seu 1 ano, 2 anos, ele recebe essa informação lá. O desemprego, eu acredito, de acordo com as estatísticas de todo o material que eu li para fazer essa apresentação hoje, é o principal item que traz um pouco do desconforto do transtorno mental para o indivíduo. Tá? Então, o desemprego é um item muito importante na nossa vida, porque ninguém vive sem trabalho, ninguém vive sem dinheiro. Outra coisa são os conflitos familiares. A gente assiste filme toda hora, né? De famílias destruídas por diversos motivos, por traição, por N situações. Que, enquanto criança, enquanto adolescente, está vendo uma situação dessa acontecer dentro de casa, muitas vezes já tem a situação do desemprego, ele vai continuar criando situações na cabeça dele para poder caminhar para o transtorno. E aí vem o desejo dele se tornar independente. Com tudo isso que está acontecendo, eu quero morar sozinho. Né? Quantas crianças aqui com 10, 12 anos, 15 anos, eu não vejo a hora de fazer 18 para eu morar sozinho. Quem nunca pensou isso? Exposição ao estresse. Uma coisa vem linkando a outra. O estresse, ele é uma situação cotidiana. É normal a gente sentir estresse? Não, não é normal. Desde que você tenha uma saúde mental equilibrada, você não vai estar exposto ao estresse. A gente vai falar do estresse daqui a pouquinho. Falta de qualidade de vida doméstica, que está relacionada lá com os conflitos familiares. O envolvimento precoce com as drogas e o álcool, né? Muitos adolescentes que estão aí nessa situação acabam se envolvendo com o álcool, com a droga, através de amigos que vão levá-los também a situações de transtorno. Pode passar, Antônio. Pressão para se integrar a certos grupos ou comportamentos. Ah, se você não fizer isso, você não entra nesse grupo. Se você não fizer aquilo, você vai sair daquele outro. E aí? Se apertar, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O que ele vai fazer? Ele vai ficar lá, pensando. Problemas de relacionamento com os pais, professores ou colegas. Porque ele apertou o botão do liquidificador lá atrás. Então, ele está sabendo que tem alguma coisa acontecendo que não está legal. Tá? A influência da mídia quanto à posição social, aos padrões estéticos e à diferença de gêneros.
Hoje a gente tem aí estudo, gente, que fala literalmente, se você não tem um corpo bonito, se você não tem um cabelo, se você não tem a pele, você está fora do padrão da sociedade. E, infelizmente, nem todo mundo é bonito de acordo aos olhos de todo mundo. Mas quem é que tem que se amar e quem é que tem que se gostar? Cada um de nós. Certo? Pode passar, Antônio. Ah, legal. Vítimas de bullying, exposição à violência, incluindo a situação doméstica, pais e escola, professores, tá? Então, todo mundo sabe, todo mundo conhece, eu acredito que crianças que passam por situações como essa, de bullying, antigamente não falava-se bullying, como que era o nome, gente? O bullying mesmo, né? Isso, exatamente. Te pego lá fora. A gente tem muitas situações que a gente ouve, né? Se você não me der o lanche, eu vou te bater. Se você não me passar a cola, eu vou contar não sei para quem. Eu vou falar para sua mãe. Então, tudo isso vai gerando uma situação de desconforto também no adolescente, tá? Então, diante dessas afirmações, a gente pode afirmar que, ficou meio redundante, mas adolescentes e jovens que vivem em ambientes mais frágeis se tornam mais vulneráveis ao desenvolvimento do transtorno mental, que podem ser definidos como uma alteração de tipo intelectual, emocional ou comportamental, e que pode tornar mais difícil a interação do sujeito com o meio em que ele vive. Tá? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que buscar realmente um equilíbrio entre todas as situações que a gente vive, né? Para que a gente possa ter, para que o indivíduo possa ter uma qualidade de vida legal, saudável. Tá? Pode passar, Antônio. Alguns sinais e sintomas do transtorno mental. Quem tem insônia aqui, além de mim? Não é fácil. Não é fácil, tá? Essa noite, não sei se por conta da apresentação hoje, 5 horas da manhã, eu falei, acho que agora eu consigo. Fui dormir às 5 horas da manhã, tá? E não é uma situação que é de agora, né? São situações que vêm acontecendo, não da minha vida, mas para que o transtorno possa acontecer, é uma coisa que precisa ser corriqueira. Uma noite mal dormida, ela não vai caracterizar o transtorno mental. Então, existe vários fatores, um conjunto de fatores que precisam ser considerados para que seja realmente definido que é um transtorno mental. Outro sintoma, a confusão mental. Então, quando a gente está conversando com alguém e a pessoa está, mas a porta está aberta? Não, mas tem que apagar a luz. E, né? O que está acontecendo? Onde eu estou? Cadê meu chinelo? Né, Fábio? Também é um sinal muito importante. Como é que a gente consegue, gente, identificar esses sinais? A gente tem que estar sempre alerta a todas as situações que estão ao nosso redor, tá? A gente não pode sair também por aí dizendo, fulano é doido, ele está com esquizofrenia, ele está com ansiedade, porque não somos nós que vamos fazer essa definição. Então, a gente tem que estar alerta, sim, para poder ajudar o nosso colega, ajudar o nosso parente, nosso familiar ou amigo, para que ele tenha consciência de que ele deve buscar uma ajuda. Tá? A tristeza ou humor deprimido. A tristeza é uma coisa que acontece com a gente por situações momentâneas. Um exemplo, perdi meu emprego, fiquei triste. Né? Tive um problema, essa semana bateram no meu carro, fiquei triste. Mas não é uma coisa que vai me levar a um estado mais profundo de tristeza. É uma coisa momentânea, que isso tende a passar. Não vou falar para vocês que é uma coisa que vai ficar no meu pensamento para o resto da minha vida. Não. A gente tem que saber lidar com a situação, entender o momento e partir para a próxima. Tá? Afastamento de amigos e familiares é um outro sintoma. Em festa de família, em reuniões, empresa, quando a pessoa está muito ausente, a gente tem que estar atento a esse sinal, porque pode ser uma forma dele estar demonstrando que alguma coisa não está bem com ele também. Certo? A irritabilidade, agressividade sem causa aparente. Então, quando você pergunta alguma coisa para a pessoa e a pessoa responde para você de uma forma grosseira, né?
sem um motivo. Poxa, mas eu só fiz uma pergunta, por que está respondendo desse jeito? Vamos pensar com carinho o que pode estar acontecendo com essa pessoa. Às vezes é uma situação que é também daquele dia, por uma causa que ele passou, uma situação que ele passou, que está refletindo naquele ato que ele está respondendo para você. Porém, a gente tem que estar atento também que, somando todos esses itens, a gente precisa saber o que está acontecendo com essa pessoa. A falta de motivação pela vida ou o desinteresse pelo futuro. Fulano, você não vai estudar para a prova? Amanhã eu estudo. Fulano, mas a prova é amanhã. Ah, amanhã à tarde, de manhã de eu estudo. Mas, e aí? Como é que fica quando a pessoa não quer fazer nada daquilo que ele tem que fazer? Vamos estar atentos, tá? Ideia suicida. A ideia suicida também é um dos sinais e sintomas que a gente pode estar falando. É que eu não queria falar dele agora, na verdade, tá? Que está em outra situação também. Mas a pessoa começa a falar assim, por exemplo, por que eu nasci, hein? Como eu já ouvi. A minha mãe teve 3 meses para me abortar. Ela não abortou. E agora eu estou aqui. Fazendo o quê? Acho que amanhã eu não vou vir aqui não. Mas se eu não vier, tudo bem para vocês. Foi bom conhecer vocês. A pessoa começa a dar sinal de que alguma coisa realmente não está bem. E a questão da ideia suicida é exatamente isso que acontece. Vou contar para vocês rapidamente aqui uma situação que eu passei, que eu infelizmente tive que passar, de um funcionário da empresa que eu trabalho, lá da cidade de São José do Rio Preto. Eu estive na cidade o ano passado para fazer um processo seletivo e eu contratei a equipe, né? E agora, em junho, eu voltei lá para falar com as pessoas, dar treinamento, enfim. E aí eu observei um comportamento estranho nessa pessoa. Mas, até então, conversei com a líder dele. Não, ele é uma pessoa boa, trabalha direitinho, faz tudo que a gente pede, não tem problema nenhum. Ok. Fui lá, conversei com ele. Não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá bom. Passou uma semana, vim embora, passou uma semana, ela me liga. O fulano se suicidou. Falei, oi? Pois é. Ele se envolveu com uma pessoa, uma funcionária da empresa, que maltratava ele demais. E ele tinha um amor por ela, assim, fora do comum. E as investigações disseram que 2 horas antes do previsto, né, do suicídio, ele ficou 2h30 no telefone conversando com essa pessoa. E aí foram atrás dela, né, para saber o que é que tinha acontecido, de repente o que é que foi falado, se houve um término no relacionamento, enfim. Não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada, e 2 dias depois a pessoa também apareceu morta. Então a gente não sabe se foi assassinato ou se foi realmente um suicídio dela. E o pior de tudo, quem encontrou a pessoa morta foi a mãe. Então, imagina como é que fica a cabeça da pessoa que fica, né? Então, eu senti naquele momento que eu conversei com ele que alguma coisa realmente não estava bem. Mas eu não tinha tempo, eu não me aprofundei. Eu não posso me culpar, me responsabilizar e nem culpar as pessoas que trabalham com ele. Inclusive, antes ele tentou conversar com a líder dele, era um funcionário que trabalhava no período da noite, e a líder falou, olha, agora eu estou dormindo, amanhã de manhã a gente conversa, agora não dá, eu estou muito cansada. Então, ela acabou se culpando por não ter dado atenção para ele. Não sei se ele ia falar alguma coisa ou se não ia, mas, enfim, o fato aconteceu e a interrogação ficou. Por quê? Tá? Então, as pessoas acabam demonstrando, sim, tá? Quando ela tem a intenção de fazer alguma coisa contra ela própria. Certo? Pode passar, Antônio. Aqui é um dado mais estatístico, tá? Dado sobre a saúde mental. Em 10 de outubro de 2022, foi celebrado o Dia da Saúde Mental, com o tema Fazer a Saúde Mental e do Bem-Estar para Todos uma prioridade global. Então, é um assunto, gente, que realmente afeta o mundo inteiro. Hoje, no Brasil, em média, 38 pessoas, estatístico, por dia, se suicidam, tá? 800 mil pessoas no ano, no mundo, se suicidam. Então, a gente tem que realmente ficar atento a essas situações, a todas as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, para que a gente possa estar dando um pouco mais de atenção. As doenças mentais afetam a cada 6 indivíduos entre 10 e 19 anos. Estatisticamente, tudo começa aproximadamente aos 15 anos.
e vai até aproximadamente 35, 40 anos. É um tempo muito grande. É um tempo muito grande que a gente deixa de cuidar da gente e acaba se submetendo a situações que nos levam à infelicidade, tá? As condições de saúde mental representam 16% de toda a incidência global de doenças e lesões na faixa etária de 10 a 19 anos. É muito preocupante. 16% é muito grande. 10 a 19 anos, uma criança de 10 anos que pensa em cometer o suicídio, vamos parar o mundo. Tá certo? E aí, eu queria falar para vocês, trazendo um pouquinho aqui para a Bíblia, não precisa abrir não, tá? Em Gálatas 6:2, quando a gente fala em ajudar o próximo, em olhar para o outro, a Bíblia diz que assim, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que é que significa isso? A gente tem que parar um pouquinho do nosso dia. Antes de qualquer coisa, para ajudar o outro, a gente tem que se ajudar. Em Gênesis 1:26, Deus fala que fomos criados à sua imagem e semelhança, certo? Então, nós somos um ser que temos corpo, mente e alma. E nós temos que cuidar dessa trilogia. Se a gente não cuidar, se uma dessas áreas a gente ficar em defasagem, a gente não vai conseguir se autocuidar. E aí, quando a gente fala em Gálatas, ele fala aqui, uma explicação breve, que a gente não precisa resolver o problema do outro. Eu não preciso colocar nas costas e falar, vou levar. Não. Deixa o problema dele lá. Mas vai lá, conversa com ele. Orienta ele. Ah, mas eu não sou psicólogo para falar. Não tem problema. Existe um ditado que diz, falar é prata, ouvir é ouro. Então, vamos ouvir aqueles que a gente precisa dar atenção, tá? O pecado é um fardo espiritual para a alma. E a maioria dos homens, gente, a maioria das pessoas, do meu ponto de vista, está morta no seu pecado. Porque a gente comete o pecado, coloca no bolso e vamos olhar o pecado do outro. Só que eu não tenho coragem de levantar e ir lá ajudar o meu irmão, ajudar o meu próximo. Então é uma coisa que a gente precisa parar e pensar para refletir também. Tá? Pode passar, Antônio. A maioria das pessoas com a doença, não vou nem falar em doença, tá? Em transtorno mental, ela não recebe nenhum tipo de tratamento nem assistência. Por quê? Eu? Falar que eu estou doente? Vou nada. Ir para o hospital? Falar com um psicólogo? Ele é doido, mais doido que eu. Vou lá fazer o quê? E aí ele não busca, ele não vai atrás, ele não pede ajuda. A família acaba sofrendo junto, porque muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo com a pessoa. O meu filho não sai do quarto, meu filho não sai do videogame, meu filho só fica no celular, meu filho não vai para a escola. Rendimento escolar dessa criança cai. Gente, vamos ficar alerta, tá? A gente está lá no período de formação dessa criança e ele está lá num momento que é só dele e ninguém entra. Então a gente tem que estar sempre atento a isso também, tá? É uma das principais causas do transtorno mental e a incapacidade entre os indivíduos, porque começa a afetar toda a vida dessa pessoa, no trabalho, na escola, na família. Não vem para a igreja, não vai para o clube, ela só fica lá introspectiva. E aí, mais uma situação que vai acarretar também na saúde dessa pessoa. E a maioria das doenças perdura para a vida toda. Tá? Eu vou falar alguns tipos de transtornos aqui, mas assim, gente, não quero que vocês saiam daqui, conforme eu falei, dizendo que um é doido, o outro não é, tá? Porque é uma coisa muito séria, precisa ser levado a sério, precisa ser olhado com carinho, e a gente precisa, de verdade, pegar na mão dessa pessoa e levar essa pessoa para algum lugar, tá? Posto de saúde, tem atendimento psicológico. Ah, mas eu não tenho condição de pagar uma terapia. É caro, é caro.
Mas o posto de saúde tem atendimento, tem os CRAS, tem várias outras instituições que, buscando na internet, a gente consegue saber quais são e a gente consegue dar orientação para a pessoa. Claro que depende muito mais dela querer do que da gente querer fazer por ela. Se eu quiser e você não quiser, não está nada feito. Não tem uma combinação. Tá? Pode ser para o próximo, Antônio? E aí a gente vai falar, então, de alguns transtornos, tá? O primeiro dele é a ansiedade. Quem nunca teve ansiedade, já perguntei aqui, né? Todo mundo já passou por algum episódio de ansiedade. A ansiedade, ela é nada mais do que um sentimento natural. Então, eu tenho que fazer um trabalho lá na empresa, e eu tenho hora para entregar, eu tenho dia para entregar, faço fechamento de folha de pagamento, não liguem para mim, não falem comigo, porque eu estou naquele momento que ninguém quer estar. É um momento que não vai dar tempo. Ai, o telefone tocou, é o chefe. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Atendo ou não atendo? Ai, mas o funcionário chegou. Ai, mas e agora? E a coisa não vai, não anda, enrola, empaca, e aí a gente não consegue desenrolar. Da suadeira, da tremedeira, da taquicardia, a boca seca, o cabelo cresce, as unhas caem e a gente não consegue entregar. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e atenção com a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que a gente consegue lidar, a gente precisa aprender a lidar com ela e tem alguns gatilhos que a gente consegue se desvencilhar dela de verdade, né? É um dos primeiros sintomas que a gente sente, todos nós passamos com certeza na nossa vida por alguns momentos de ansiedade. A gente chora, mas a gente tem que colocar para fora. Chorar é um sentimento, é uma forma de extravasar. Não querer falar com as pessoas também pode ser um momento de querer se libertar da ansiedade. E a gente tem que se colocar numa posição de que eu consigo. Se eu não conseguisse fazer essa tarefa, se eu não conseguir tirar minha habilitação, se eu não conseguisse, eu não ia estar aqui hoje. Então, a gente precisa estar atento a essas situações e não deixar que a ansiedade evolua para outros tipos de transtorno. Tá? A ansiedade pode desencadear, pode passar, Antônio, uma esquizofrenia. Quando eu estava na faculdade, eu fui fazer uma visita lá no manicômio de Juqueri, que antigamente era lá em Franco da Rocha, nem sei mais se existe ainda. E aí nós estávamos lá, né, no momento de apresentação, o que podia entrar, o que não podia, tira brinco, tira relógio, porque eles pedem e tal, aquele monte de aluno sentado, e tinha uma porta de alumínio, talvez, não sei. E era o local onde eles sentavam, os internos sentavam para se alimentar. E eis que está todo mundo lá, todo mundo sentado, não tinha mais banco, assim, encostei numa mesa perto da porta. E aí entra uma pessoa, pá! Bateu com tudo a mão na porta. A porta foi e voltou, aquele barulho estrondoso e todo mundo, ó, saiu correndo. Por quê? Porque o doido bateu na porta, mas ele não é doido. Ele estava lá por uma situação de roubo que o governo achou que ele era um esquizofrênico. O esquizofrênico, ele tem a perda, né, do contato com a realidade. Então, ele acaba cometendo alguns delitos, cometendo algumas coisas que, na verdade, ele acha que fez, mas ele acha que depois ele não fez. Eu não. Não foi eu, não. Então, é uma situação que, depois da ansiedade, aqui são alguns, tá? Dentro da esquizofrenia, ainda tem outras situações, outros sintomas, outras síndromes que também precisam estar acopladas ao nome esquizofrenia para realmente falar que é um esquizofrênico, tá? Então, é um tipo de transtorno mental, lembra que não é uma doença, que afeta a forma como a pessoa pensa, sente e se comporta. Os portadores da esquizofrenia, eles podem parecer que perderam o contato com a realidade. Então, eles acham que eles são daqui, mas não são. Ou acham que é do outro lugar e é daqui. E aí a gente também, mais uma vez, atento a esses sinais. Tá? Pode passar, Antônio. A depressão. A depressão já passa a ser uma doença psiquiátrica. Aquele estado que a pessoa acha que está lá no fundo do poço, que ninguém vai conseguir tirar ele de lá.
né? Qual é a causa da depressão? Muitas vezes, aquela questão do desemprego, a perda de um ente familiar, situações de meu carro foi roubado, qualquer outra coisa que ele acha que realmente ele não vai conseguir recuperar. A morte é o fim de tudo, né? A gente não consegue falar que vai recuperar alguém que já se foi. Mas tem pessoas que não conseguem se recuperar da perda. Então, sentir que perdeu essa pessoa é uma coisa muito ruim. E muitas vezes ela não consegue se livrar dessa situação. Então, algumas pessoas acabam se tornando recorrente, né? É uma coisa que precisa ter um tratamento, um acompanhamento psicológico. Aí não tem jeito, gente. Tem uma situação também da empresa de uma funcionária que está afastada porque ela acha que todo mundo quer matar ela. Ela não sai de casa, o médico precisa ir na casa dela. Ela conseguiu uma liminar que o SUS vai na casa dela porque ela não sai de casa, porque até o médico que vai tratá-la, ela acha que quer matar. Então, a pessoa acaba entrando numa depressão profunda. Ela é diferente daquela coisa da tristeza, né? A tristeza é momentânea, a depressão ela perdura. A pessoa pode ter um estágio de ida e vinda, ela pode entrar e sair da depressão várias vezes. E o cuidado com a depressão ela tem que ser feito através do atendimento médico. Muitas vezes também associado ao uso de medicamento. Tá? É uma condição crônica e pode ser recorrente, como eu falei. Tá bom? Dúvida até aqui, gente? Todo mundo muito quietinho. E por último, a gente pode falar do suicídio. Tá? Quando a gente fala de suicídio, é o pior estágio que a gente pode encontrar na nossa vida, né? na vida da pessoa. A pessoa que não consegue, o indivíduo que não consegue se desvencilhar de todos os transtornos, não são só esses, tá, gente? Existem uma série de transtornos que podem ser cumulativos ou não. A pessoa que entra num estado suicida, de acordo com aquelas ideias suicidas, muitas vezes, ela já vem trazendo isso desde a infância. Prova disso são aquelas pessoas, aqueles jovens que entram nas escolas e fazem assassinato em massa, né? Como é que foi a vida dessa pessoa? Como é que foi o convívio familiar? O relacionamento do escolar? Como que ele se manteve até aqui? Como que ele chegou até aqui? E aí, ao invés dele se suicidar, que muitas vezes acontece depois que ele faz o crime, que ele comete o crime, ele também acaba se matando. Então, ele já vem com aquela ideia, com aquele pensamento de que eu vou acabar com a humanidade e está tudo certo. E não está nada certo. Está tudo errado. Porque a falta de atenção familiar, a falta de atenção da escola, muitas vezes o professor consegue, alguém professor aqui? O professor consegue identificar isso. Muitas vezes chama a família não vai na escola. Tá certo, professora? E aí a criança cresce, o adolescente cresce com esse pensamento suicida. E aí ele vai lá, volta a repetir aquelas frases, porque eu nasci, eu vou mandar todo mundo, eu não devia ter nascido, amanhã eu não vou te ver mais, e que eu queria ir embora, e que eu não queria estar aqui. E aí, ele vai lá e comete suicídio. E aí a Bíblia diz que, para o suicídio, tem perdão? O que acontece com o suicida perante a Bíblia? Alguém sabe? Ele não vai herdar o reino do céu. Né? Li algumas coisas a respeito também e dizem que, não sei se é verdade, que a pessoa fica vagando por aí. Então, a gente não tem que cometer essa proeza de querer achar que acabar com a própria vida é a resolução, é a solução para tudo. Ele vai, e quem fica com a dor, com o sentimento, com a perda? A família. Né? Em Mateus 6:25, falando sobre as preocupações da vida, Deus fala muito que a gente não deve se preocupar com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer. Ele vai prover. E a gente precisa cuidar somente da nossa alma. Né? A alma é o bem mais precioso. Lógico, corpo, mente e a alma. Porque a alma que não está em paz, ela com certeza vai estar causando situações para que ela possa fugir, né? Amar gatilhos para a gente poder sair dessa situação. Tá?
Eu vou convidar vocês para fazer uma dinâmica. Cadê a Fran? Fran, pode entregar? Oi. Sim. A partir do momento que o profissional entra com medicamento, esse medicamento não seria um gasto para controlar o... Ele, na verdade, ele entra com um antidepressivo, tá? O remédio, o medicamento em si, Vanessa, ele não vai fazer efeito se a gente não associar a uma série de outras situações. Por exemplo, uma terapia em grupo ou individual que seja, um acompanhamento médico. Então, precisa ter uma série de situações que façam com que o gatilho seja fazer ele sair daqui para cá. Ele saindo de uma situação e pensar em outra coisa que seja positiva para a vida dele já é um grande passo. Então, só o medicamento em si, ele não faz efeito. Essa pessoa que eu falei para vocês que é da empresa, que tá afastada porque ela acha que todo mundo vai matar ela, o atendimento é feito na casa dela. O psicólogo vai na casa dela e faz a terapia com ela. Ela sozinha. Claro que, quando o psicólogo vai fazer o atendimento, ou o psiquiatra, ele faz uma anamnese, que é uma ficha, né, para fazer toda a verificação de como foi a vida pregressa dessa pessoa. Então, muitas vezes, a gente busca coisas de lá de trás, de lá da infância. Muitas vezes, quando é criança, a mãe e o pai são as primeiras pessoas a serem entrevistadas. Mas a gente está falando de um adulto, que muitas vezes já não tem a mãe, já não tem o pai. Aí chama-se o filho, chama-se um irmão, chama-se uma tia, que acompanhou aquilo lá atrás. Mas só o medicamento não faz efeito. É diferente, conforme a gente falou, do sintoma, né, do transtorno e da doença. Quem tem diabetes sabe o que precisa fazer. Tem que tomar insulina, tem que tomar remédio, tem que controlar, tem que fazer e acontecer. Agora, o depressivo, ele não sabe. Então, ele fica lá, no mundinho dele. Eu estou aqui e, para mim, está confortável. Tendo as ideias suicidas ou não, tendo comportamento de isolamento ou não, tendo a questão de eu não quero falar com ninguém ou não, ele está lá no mundo dele. E muitas vezes ele está no fundo do poço. E pior ainda, muitas das vezes a família não percebe. Essa é a pior situação. Então, e quando a pessoa, você percebe esses sintomas de irritabilidade e consequente de estresse, mas a pessoa não aceita. Ela, não, eu estou bem, eu já fiz meus exames, eu estou bem, sabe? Então não aceita. Aí você tenta com jeitinho, não, mas faz uma terapia, mas não aceita. Isso é o que mais acontece, Bel. Isso é o que mais acontece. E aí a gente tem que estar sempre, pelo menos, atento às situações que vão acontecer com essa pessoa. A gente não pode simplesmente pegar o cara no colo e levar lá. Ó, vamos fazer o acompanhamento. Vai para o posto de saúde, você vai marcar uma consulta hoje para daqui 3, 4 meses. Então, né? Então, se você não tem situação financeira para pagar um psicólogo, existem algumas ONGs, tá, que posso passar, não conheço, mas coisas que eu acabei conhecendo agora de leitura, tá, que podem estar prestando algum tipo de auxílio. Não vou falar, ó, liga lá que vai ter terapia para você. Não é isso. Mas a gente tem que buscar orientação. Enquanto isso não acontece, se a gente está percebendo que nós temos na nossa família uma pessoa que tem a irritabilidade, que dorme demais, que o rendimento na escola caiu, que o cara não quer trabalhar, traz ele para você. Chama ele, vamos conversar, vamos sentar ali na praça, vamos tomar um sorvete. Tira ele desse estado de profundo poço lá, ele está no fundo do poço. Tira ele de lá e leva ele para outras situações que você talvez consiga, por alguns momentos, fazer com que ele saia desse estágio. Porque se a gente só deixar, não quer ir, deixa lá. Ah, tem festa na família, não quer ir? Ah, fulano não veio porque ele não quis sair do quarto. O que a gente está fazendo com essa pessoa? A gente está abrindo mão dela. A gente está simplesmente abandonando essa pessoa. Mas que eu te perguntei, porque, por exemplo, é uma pessoa de um contato familiar. Então, assim, a gente observa a irritabilidade, mas trabalha, normal, mas nunca tem tempo, sabe? E não aceita. Então, o que eu ia perguntar, se tem alguma forma assim, de abordagem, entendeu? Porque, às vezes, a gente fala assim,
por que você não faz uma terapia? Mas eu estou bem, meus exames estão tudo bem. Mas a gente está percebendo que não. Por uma pergunta que você faz e a pessoa te responde assim, já com uma grosseria, né? Não tem paciência de falar uma coisa 2 vezes, e você vê que o trabalho é um gatilho, assim, de ficar até, às vezes, tarde trabalhando, né? Então, assim, se tem alguma forma de abordagem, ou que às vezes você fala, tem que fazer uma terapia, mas a pessoa não aceita, né? Muitas vezes, Isabel, como você falou de trabalho, existem várias síndromes que são desencadeadas pelo excesso de trabalho. Borderline, uma delas, tá? Então, às vezes a terapia só não vai resolver. Às vezes ele vai tirar umas férias, ele vai viajar, pode ser que resolva. Porém, para identificar o que é que ele realmente tem, se ele realmente precisa de uma terapia, só um profissional. E aí ele tem que aceitar. Lembra que eu falei da aceitação? Muitos não aceitam. Para que eu vou fazer terapia? Terapia é coisa para doido. E não é. E é associada com perda de peso também. Perda de peso, obesidade, tudo isso tem que ser avaliado pelo profissional de saúde. Tá? Então, assim, às vezes assim, né? Eu sou psicóloga e as pessoas falam assim, eu não vou falar com você não, que você vai me analisar. Não, eu não vou analisar ninguém. Eu nem estou ganhando para isso. Eu tenho que aumentar meu salário, porque do jeito que está, não está dando, não. Então, a gente não pode simplesmente falar, eu acho que você tem isso, ou eu acho que você tem aquilo. Às vezes ele está com uma situação de sobrecarga, ele está num estágio de ansiedade muito alto. E a ansiedade, ela vai descarregar onde? Tudo que ele está sentindo, tudo que ele está pegando, ela vai descarregar onde? No nosso corpo. Tá? Você começa a ter tremedeira. Até pouco tempo atrás, eu vou voltar a trabalhar segunda-feira. Mas uns dias antes, eu estava aguentando mais. O meu corpo formigava. Eu trabalhei 1 mês sozinho por situação de férias de minha colega de trabalho. E, assim, olheira, 1000. A Fábio me conhece. Minhas olheiras estavam assim, que eu não estava conseguindo dormir. Aí minha chefe me fala, eu vou comprar as tuas férias. Eu falei, não vai dar bom. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Se a gente não cuidar, a gente vai ter problema. E aí a gente começa a observar assim, eu tenho isso, o fulano tem, ele tem a mesma coisa que eu. Às vezes não. Às vezes não é isso. E muitas vezes é ele que tem que falar, eu estou precisando de ajuda. Ele tem que aceitar. O indivíduo tem que aceitar. Não adianta, conforme eu falei, a gente querer fazer pelo outro aquilo que ele não quer. Obrigada, Nancy. Tá bom? Pois não. No caso da aceitação, né? Todo mundo aqui sabe, eu tenho uma filha de 34 anos que ela está passando por uma depressão profunda. E ela aceitou, ela está fazendo tratamento com psicóloga, só que a psicóloga do banco, que ela trabalha no banco, encaminhou também para um psiquiatra, né? Ela foi afastada do serviço porque ela chega no serviço, ela só chora. Ela não consegue trabalhar. Aí está trabalhando em casa. Só que assim, ela toma o medicamento que foi passado, ela está fazendo tudo direitinho, só que ela continua tendo crise de ansiedade muito forte. Não dorme, não se alimenta, não quer tomar banho. Tanto que de terça-feira eu estou indo ficar com ela, né? Uhum. E eu queria te saber assim, como lidar com essa situação? O que a gente, como mãe, como uma pessoa próxima, pode lidar, sendo que ela já se aceitou, ela está fazendo o tratamento, só que ela não aceita o estágio que ela está. Deixa eu só ler uma coisinha aqui para vocês sobre a ansiedade. Lembra que eu falei da minha cola, hein, gente? Bom, como controlar a ansiedade? A gente precisa enfatizar que a prevenção da depressão e da ansiedade, ela está ligada à qualidade de vida, tá? Pode ser que a questão trabalho excessivo dela esteja prejudicando esse desenvolvimento, esse tratamento dela. Às vezes, ela não se identificou com o profissional que está fazendo o tratamento com ela. Eu já não tive muitos pacientes, no começo de faculdade eu acabei fazendo alguns atendimentos, enfim, consegui dar alta para alguns pacientes, mas muitos falaram, eu não me identifiquei com você, e está tudo certo. Às vezes o remédio que ela está tomando, o medicamento que ela está tomando não é o mais adequado. Você vai na farmácia e você fala, preciso de um psicotrópico. Qual que você quer? A gente sabe que é controlado, mas a gente sabe também que tem farmácia que vende sem receita, infelizmente. E aí a gente vai lá, o simples leigo,
E compra achando que vai resolver o problema. E muitas vezes não vai. Então, a qualidade de vida dela, o trabalho que ela está desenvolvendo, o tratamento que ela está realizando, a linha da psicologia ou da psiquiatria que ela esteja passando, não seja mais adequada para ela. Outra coisa, quando a gente vai no dentista da empresa, né? Todo mundo fala, o dentista da empresa vai colocar o material mais barato que tem na sua boca. Se a gente vai no dentista ali da esquina, que é recomendado pela família há muitos anos, vai pagar uma fortuna. Onde eu vou? Eu vou no mais barato. E, às vezes, o mais barato, por ser da empresa, não sei qual é o convênio, enfim, como que é o tratamento, pode não ser o mais adequado para ela nesse momento. Pode ser que ela precise de um outro tipo de tratamento, de uma outra linha de atendimento, que depois ela até possa voltar para esse onde ela está hoje. Mas tem que ter atenção. Então, eu achei até estranho, porque o psiquiatra, a psicóloga, ela passa pelo convênio, né? A psicóloga do banco que encaminhou, para ajudar mais ela. Ele pediu vários exames, muitos exames, e ela fez todos. E a consulta dela é online. É online. É um outro fator. Essa questão de ser online, quando começou a pandemia, tudo passou a ser online na nossa vida, né? Os cursos, as faculdades, os tratamentos, as terapias. Eu, Nancy, não consigo. Foi por um desses motivos que eu abandonei o atendimento online. Porque os clientes ligam e falam, eu quero fazer atendimento online. Online, não. O negócio é olho no olho, é sentir, é emoção, é estar aqui, é ouvir, é tocar, é falar. Eu posso falar para você, eu estou bem, mas aqui, você está me vendo aqui, ó. Como é que eu estou? E aqui? E como é que está o seu coração? Como é que está o coração da tua filha? O que ela está sentindo? Ela pode simplesmente estar falando para ele uma coisa que ela não está sentindo, tá? E o corpo está demonstrando, mas ele não vê. Eu, particularmente, não gosto da terapia online. Ensino à distância é uma luta. Não vai. Obrigada. Imagina. Sim. Oi. E a causa da depressão? O gatilho para entrar na depressão? São muitos. Lembra do desemprego, da somatória da insônia, do desentendimento familiar. N motivos. Você pode ter acontecido uma situação na sua vida que te deixou num estado de tristeza, que é momentâneo. Observa isso. Passou uma semana, passou 2, passou 30 dias, passou 2 meses, você corre. Porque a coisa pode estar piorando. Porque o depressivo, ele nunca vai falar para você, eu estou com depressão. Eu passei por um estágio de depressão muito forte, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, que meu cabelo caiu tudo. E eu achava que era normal. Aí eu falei, mas tem alguma coisa que realmente não está normal. Aí eu fui fazer terapia. E ela me falou, o que está acontecendo com você é isso. Olha para isso. E eu fui olhar para isso, e realmente era. Quando eu saí daquele estágio, eu falei, eu estava entrando no estágio de depressão, o meu corpo começou a dar sinal, e eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero. E eu vou sair. E eu saí. Quando eu saí, o cabelo começou a crescer, não cresceu como era antes, mas a minha vida mudou. Então, assim, eu tive a condição de pagar e fazer uma terapia, e ela me abriu os olhos. Mas não é todo mundo que tem. Hoje, talvez eu não teria, tá? Mas a terapia é uma ferramenta muito importante para a gente, tá? Não é só quem está com um problema psicológico, porque se você for olhar a fundo, todo mundo precisa. E se você for uma vez, você vai querer 2, vai querer 3, vai querer 4, vai querer continuar. Vai depender da sua necessidade. E a terapia é uma ótima ferramenta para qualquer pessoa, desde crianças, tá? Que eles trabalham com desenhos, com redação, com um monte de coisa, até o adulto. A minha pergunta é um pouquinho complexa. Uma criança abusada, ela pode desenvolver um transtorno? Sim. E como saber? A gente, tipo assim, que tipo de atitudes, por exemplo, vou tentar dar um exemplo sem... a gente percebe que a criança ela tem uns gestos meio diferentes, como se fosse um esquizofrênico, ou
às vezes jeito até de autista ou jeito de... Tem umas atitudes diferentes. Isso pode ser um indício de um abuso? Como descobrir? Pode. Isso? Tipo, já tenho como que eu posso dizer? A desconfiança. Como ter a certeza? Assim, como que a gente pode saber? É uma coisa muito louca essa questão do abuso, sabe, Sabrina? O abusador, ele sabe o que ele está fazendo, tá certo? O que ele vai fazer com a criança muitas vezes? Se você falar, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, eu vou matar você, seus irmãos, eu vou colocar fogo na sua casa. Que é coisa que muitas vezes ele não faz, mas ele ameaça. E a criança, ela é totalmente inocente, tá? Ela está lá naquele período de formação. E aí, ela começa a dar sinal também, tá? Ela tem o isolamento. Se você chega com a criança perto do abusador dela, ela vai criar uma certa repulsa com relação a ele. Então, você tem que observar isso. A criança precisa ter confiança em alguém para poder falar. Ela simplesmente não vai chegar aqui e falar, ô igreja, aconteceu isso comigo. Jamais. Ela vai ter sempre alguém que normalmente não é o pai, não é a mãe, que ela vai contar. E aí você precisa ter muita paciência e você precisa comendo pelas beiradas para você poder entender o que é que você quer e até onde você pode chegar. Não é uma coisa que você vai sentar e vai, né? E ela já vai chegar e falar. Tem criança que vai falar, mas a maioria delas não. E aí ela fica naquela questão do isolamento, do sofrimento, porque ela não pode falar, senão ele vai matar meu pai, vai matar minha mãe, vai matar meu irmão. E quando é dentro de casa? Tipo, na família? A criança demonstra. A criança demonstra. Você traz a criança para você, a pessoa, na verdade, assim, tem que saber quem é que a criança tem como confidente dela. E ela tem que trazer, tem que fazer brincadeiras, tá? Você suspeita de alguma situação, você cria situações parecidas. Você não vai colocar ela numa situação de que, aconteceu assim? Não, ela não vai falar. E se você for falar, que eu já tive casos assim também, ela vai chorar. O choro é uma forma de falar, sim, foi isso mesmo. É uma coisa muito complicada, porque assim, a criança está naquele período de formação. Eu, Nancy, levaria essa criança a um psicólogo. Tem uma pessoa da minha família que com 4 anos ela foi abusada. Não chegou às vias de fato, mas teve o início do ato, certo? E ela cresceu. Hoje ela tem 35 anos. E hoje, ainda hoje, com 35 para 40 anos, ela tem os momentos de profunda tristeza, de depressão, que é de entrar no INSS. Infelizmente. Outra pergunta relacionada à criança. Uma criança que ela cresce assim, ela vê situações de brigas, né, de problemas. Essa criança, ela pode desenvolver esse transtorno por isso? E como, além da oração, óbvio, né? Como você mudar essa situação? Como você conversar com essa criança? Como você tratar esse assunto? Quando a gente fala, Sabrina, de criança, de pessoa da nossa família, é muito mais difícil a gente falar, né? Mas quando a gente tem um problema desse em casa, que você desconfia, você tem que procurar a ajuda de um profissional, tá? Porque assim, a criança está naquele período de formação e ela está absorvendo tudo aquilo, ela está guardando tudo aquilo. Uma hora, o botão do liquidificador dela vai ser acionado e tudo aquilo que ela viveu vai vir à tona. E ela vai ter problemas com certeza. Ela vai com certeza desenvolver algum tipo de transtorno. E, inclusive, ela pode pensar, já que minha vida não tem solução, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se eu não consigo me livrar disso? Ela vai crescer uma criança rebelde, uma criança revoltada, uma criança que vai responder mal, uma criança que não vai ter um bom rendimento escolar, uma criança que vai ter N problemas com trabalho, com faculdade, com o marido, com o esposo, com a esposa.
Então, hoje, a base de tudo é a questão do tratamento. O melhor do mundo seria não deixar acontecer isso, né, gente? Porque fala de uma criança, um dos motivos que me fez se afastar da constelação, eu nem queria falar isso, é que a constelação diz que a criança que foi abusada, ela tem que perdoar quem abusou. Alguém consegue entender isso? Não dá. E aí, quem é que consegue perdoar quem abusou de uma criança? Se ela não consegue, imagina. Então, não dá para admitir. Não, é inadmissível isso. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, depois de falar do suicídio, então, a gente vai para os cuidados com a nossa saúde mental. Vamos lá, Antônio. Algumas dicas, tá? Dentro de cada dica tem um monte de coisa que a gente pode fazer também. A primeira dela é adotar uma alimentação saudável. Preciso só comer queijo branco, gente? Pão francês, pão italiano, suco, né? Fruta todo dia? Seria o melhor dos mundos, mas muitas vezes a gente também não consegue. A alimentação, ela é um dos componentes essenciais para o nosso bem-estar. Físico, mental, nossa alma, nosso corpo, tudo está relacionado à saúde da alimentação que a gente consome, tá? Tem um ditado que diz que a gente é o que a gente consome, não vou falar o resto, tá? Faça terapia com um profissional, é o que a gente já falou. Muitas vezes a gente não consegue realmente pagar uma terapia, mas a gente tem que buscar os lugares que a gente consegue fazer. Vai para o SUS que consegue, gente. Leva a pessoa para o SUS que dá. E se não conseguir, enquanto não conseguir fazer essa terapia com esse profissional, a gente tem que estender a nossa mão e dar o nosso melhor, tá? É com palavras, é com incentivos, é levando para passear. E não estou falando que tem que pegar para viajar para longe, gastar dinheiro com isso, não. Vai para Ibirapuera e tenta tirar a pessoa do mundo que ela está inserida. Invista na qualidade do seu sono. Quantas horas a gente dorme por dia, por noite? Você pode dormir, que a Shirley falou, 8 horas. Se o teu sono não tiver uma qualidade, se você acorda 2, 3, 4 vezes durante a noite, a qualidade, ó, foi pro brejo. Entendeu? Pergunte. Tem muitas mulheres aqui que já estão na fase da menopausa. Então, nesse invista no sono de qualidade, a gente até investe, mas não tem sono. É insônia. E o que a gente pode fazer? Porque existe uma irritabilidade, dá uma vontade de ficar bem depressiva, vontade de fazer várias coisas. O esposo, os homens, eles não entendem, né? E a gente fica sem saber como falar, a gente quer ficar com casamento, mas às vezes dá vontade de sair do casamento, porque eles não entendem que é um momento, como o da mulher que ela vai sair da fase, vai vir uma mocinha, vai ficar uma mulher, né? Tem seus ciclos e tal, é uma fase. Muito mais tranquila, eu acho, do que a menopausa. A menopausa, ela mexe com toda a parte de hormonal e humor da gente em tudo. O que a gente faz? Mesmo praticando exercício, comendo bem, ela acaba afetando isso. E para os homens que estão presentes aqui, para nos ajudar a entender que não é uma coisa... Pastor correu. Não é uma coisa que nós queremos sentir, mas não tem como não sentir porque está no corpo da gente. O que a gente faz? Pois é, Fábio. Eis a questão. A questão da menopausa, Fábio, isso é um entendimento meu, que eu também já passei por isso, tá? Não tem muito o que fazer. É medicamento, é paciência, jejum e oração. Mais ou menos isso. Infelizmente, pastora. Mas passa. Nancy, Oi. desculpa. Voltando à pausa da menopausa, eu tive a minha menopausa foi precoce.
com 35 anos. Assim que eu tive a minha filha, entrei na menopausa, hoje eu tenho 44. E de lá para cá está sendo muito difícil para mim. É muito assim, às vezes é o que a Fábia falou. É aquele sentimento, na mesma hora que você está feliz, você está triste. Você quer conversar, você não quer conversar, você quer ficar sozinha, eu quero pessoas perto de mim. Eu não durmo, eu não sei o que é dormir há 8 anos. Não sei o que é dormir. Eu durmo, acordo, entendeu? Roupa de frio para mim. Faz tempo que eu não tiro do armário, não sei o que é isso. Então, assim, o que a Fábia falou é o que eu passo há 8 anos, entendeu? E assim, para mim, por ser precoce, é muito mais difícil. Uhum. E por eu ter um marido 10 anos mais jovem que eu, para ele é mais difícil ainda. Então é pedir para Deus, me dai paciência. Me dai paciência. Entendeu? Hoje, assim, em primeiros, assim, quando eu comecei com os picos de menopausa, tudo, para ele, assim, ele não entendia. Hoje ele já entende. Ele sabe. Até minha filha também fala, ixi, pai, vamos sair fora que a mãe está na menopausa. Vamos. Mas eles sofrem também, sabe? Mas às vezes assim, eu me vejo assim num lugar assim, falar, eu não sou assim. É picos que dá assim, sabe? E às vezes assim eu vejo que meu marido, ele fica um pouco paciente, às vezes ele entende, às vezes ele não entende, ele dorme no sofá, ele volta para a cama, ele volta no sofá, tira a mão de mim, sabe? Essas coisas todas. Então, entendeu? Então é isso. E eu mesmo já pensei em procurar um profissional, fazer uma terapia para entender, porque assim, exatamente. Porque uma pessoa que poderia me ajudar nessa parte seria minha mãe. Hoje eu não tenho mais minha mãe. A minha irmã está começando agora. Eu falei para ela, boa sorte. Eu estou terminando. Há 8 anos está terminando. Há 8 anos eu estou terminando. Eu tenho fé que eu vou passar dessa fase aí. Porque com 35, com 44, não dá não. Então, gostaria de saber de você que... É o que a Fábia falou, mas sabendo já da sua resposta, que é jejum e oração. Não, eu acho, Ângela, que assim, a ajuda profissional ela é muito importante, tá? Para qualquer momento e fase e estágio da nossa vida. Essa é uma fase bem complicada para nós mulheres. Os homens, acho que já ouviram falar talvez na andropausa, né? Mas eu não posso falar porque eu nunca passei, porque eu não sou homem, tá? Mas eu acho que assim, o medicamento também tem que ser avaliado, né? Para você acompanhar com o profissional e procurar, de alguma forma, te auxiliar. E, claro, tenho certeza que se você for procurar um profissional, você também, o marido vai fazer parte dessa terapia. Tá? E, assim, não tem explicação para a menopausa na psicologia. A gente tem que passar, infelizmente... Não, mas eu falo assim, quando eu sigo a menopausa, é porque ela mexe com a nossa saúde mental. Mexe. Tá tudo bem, mais ou menos bem. No meio do dia acabou, não tá nada bem. Não está nada bem, exatamente. O homem, como ele já acha que a gente não ama mais, que a gente não gosta mais, é só um momento que eles pegam, e aí ele acha assim, no caso o Gilson, né? Ele já acha que eu não gosto, não sei o quê. Aí eu falo, cara, eu não gosto de mim, irmão. Porque eu não consigo lidar com tanto calor. Entendeu? E minha casa muito de mão, com muito calor. Por isso que eu falei, Fábio. Eu acho que assim, o tratamento, o acompanhamento com o psicólogo é muito importante nessa fase, viu? Agora, Fábia, o psicólogo da Ângela vai ficar rico, há 8 anos. Tem que ser atriz. Que atriz. Literalmente, tem que ser atriz. E eu sei que tudo isso a gente está brincando, mas tudo isso mexe sim com o nosso humor, né? Acaba alterando, tá? Então, às vezes você está triste, alegre, triste, está com sono e não consegue dormir, está com calor, tira a blusa, sente frio. Então, poxa, né?
Pior ainda, imagina quem tem que trabalhar fora, pegar transporte público, metrô lotado, naqueles dias de calor ou de muito frio, como é que fica? Entendeu? Mais ou menos isso. Praticar exercícios físicos, gente, é uma coisa que é muito bom para a nossa saúde, em qualquer momento da nossa vida, estágio, idade. A atividade física libera um hormônio, que agora eu não lembro o nome dele, que faz com que o nosso serotonina, ia falar endorfina e serotonina, que libera esse hormônio que faz com que a nossa mente fala que está tudo bem. Então, não pode pagar a academia? Tem a caminhada, não paga nada. Não quer ir para a rua? Vai para o quintal. Vai dentro de casa, né, dona Josefa? Caminha dentro de casa. Mas não deixe de fazer. Se você procurar lá na internet, no YouTube, atividade física para fazer dentro de casa, você vai encontrar N vídeos para ser assistido e ser praticado. Não é motivo para não praticar. Não é motivo para deixar de se exercitar. Então, busquem fazer a prática de atividade física. Saber escolher com quem a gente se relaciona. Olha que legal isso, gente. Se eu me relaciono com pessoas que têm um alto astral, que têm uma autoestima, qual é a intenção do meu humor? De estar sempre... Mas se eu sair com aqueles bebedeira, cigarreira, narguileira, que passa a noite na rua, que não dorme, como é que vai ficar meu humor? Eu vou ter uma qualidade de vida adequada? De jeito nenhum, tá? Tenha um tempo para meditar. Quando a gente fala em meditação, não é fazer yoga, tá? É parar e se olhar. É olhar para a Bíblia, é ler, é entender, é buscar informação. Um dia desse eu estava passando por uma situação particular em casa e eu vou lá na minha confidente, Fábia, eu não estou com vontade de limpar minha casa nunca mais. Aí ela falou para mim assim, Deus não se alegra disso. Eu levantei e fui limpar a casa. Então, se a gente está, não limpa a casa não, vamos para a rua, vamos para o shopping. Quando eu chegar, que meu marido chegar dentro de casa, o que ele vai encontrar? Entendeu? E eu acho que assim, a desorganização, ela traz desorganização. Se teu guarda-roupa não é arrumado, a tua vida também não vai estar arrumada. Arruma a cama. Um dia eu estava vendo uns vídeos na internet, que a mulher estava lá arrumando o guarda-roupa, e aí entrou o marido e a filha. Aí a criança falou, pai, vamos sair, porque ela está se organizando. Então, quando a gente organiza a nossa casa, a gente também se auto-organiza. Ninguém gosta, eu particularmente não gosto, apesar de uns momentos aí, né, Fábio? Que eu deixei a minha casa um pouco bagunçada, mas hoje está tudo em ordem, graças a Deus. E a gente precisa estar se organizando com relação a isso. E o mais importante de todos, o amor próprio. E aí a gente entregou uns folhetinhos aí para vocês, né? Umas frasezinhas, né? Todo mundo tirou frase ou alguém tirou uma palavra? Você leu, ela tirou a frase, né? Ninguém tirou uma palavrinha aí, escrito fé, escrito amor. Quem tirou gratidão? Mas você vê a frase, né? Só uma palavra. Cadê o pastor? Não tem problema, na hora que ele chegar eu vou pegar ele, pode deixar. Quando a gente fala de amor, não só do amor, mas do amor próprio, Mateus 22:39 diz assim, ele fala dos maiores mandamentos, né? O primeiro mandamento é ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. E o segundo é ame o seu próximo como a si mesmo. Acho que alguém falou aí, né? De amar esqueci o nome dela. De amar-se para poder amar o outro. Essa humanidade está
tão acabada, está tão detonada, né, gente? Como é que a gente pode amar o outro se eu não me amo? E aí a gente tem que aprender a praticar o amor próprio. Antônio? A psicologia ensina que o amor próprio é essencial para a saúde mental. Se a gente não tiver o amor próprio, cuidado com a nossa saúde, cuidado com o nosso sono, com a nossa alimentação, atividade física, com quem eu me relaciono, eu não vou conseguir ter uma saúde mental saudável, tá? Quando nos amamos, nos tornamos mais resilientes e resistentes ao estresse. Aquela coisa de, ai, tô com taquicardia, ai, tô com suadeira, ai, que não sei o quê. Lidamos melhor com os desafios e estamos mais dispostos a buscar relacionamentos saudáveis e construtivos. Então, quando a gente está com uma saúde mental boa, a gente está tudo bem, a gente tende a se relacionar com pessoas do bem. Se alguma coisa estiver mal, a gente tende a se relacionar e estar em lugares que não são favoráveis para aquele momento. E aí depois cai aquela coisa, poxa, por que eu estou aqui? Né? Eu não sou assim. Então, a gente precisa entender que a saúde mental ela é fundamental para a nossa vida. Tá? Sem a saúde mental, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Tá? Partindo daí, eu separei alguns versículos aqui da Bíblia. Por exemplo, em João 3,16, que diz: Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Quando a gente fala desse versículo, a gente fala que Deus ele é tão generoso com a humanidade, né? Ele deu o Filho dele para salvar a minha e a sua vida. E a gente está fazendo o que da nossa vida se a gente não está cuidando nem da nossa saúde mental? A gente não cuida da nossa saúde mental e não conseguimos ajudar nem o nosso irmão, nem o nosso colega de trabalho. Em Coríntios 6,19, ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Alguém é dono de si aqui? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O Espírito Santo que habita em nós, nossos corpos, nosso corpo, ele é o templo, na verdade, né? E a gente não pode deixar o nosso corpo, nossa mente, nossa alma se contaminar com o pecado do mundo. Lembra do pecado que aquele pecador, aquele suicida, ele não vai herdar o reino do céu. E aí a gente tem que pensar nessas coisas também, porque a gente precisa estar sempre em meditação, sempre em oração, sempre pedindo, agradecendo. Falei brincando jejum e oração, mas é verdade, tá? 3 João... Deixa eu ver aqui. 3 João, versículo 2, onde fala, João diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Tá? O cristianismo diz que a gente estando bem em todas as áreas da nossa vida, é a minha interpretação, tá, gente? Não apenas na parte espiritual, tudo vai bem. Então, precisamos jejuar, orar, agradecer, lembrar que nosso corpo é, sim, o templo do Espírito Santo, que foi dado por Deus e que, por nós, Ele entregou o Filho dele para a nossa salvação. Tá? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês é isso. Eu queria convidar vocês a fazer uma dinâmica que é bem rapidinho. Acho que todo mundo aí recebeu uma bexiga. Alguém não pegou? Todo mundo? Então, vamos lá. A dinâmica é a seguinte, é uma coisa bem rapidinha. Eu vou falar algumas frases. E eu queria que vocês, de acordo com as frases que eu for falando, vão identificar como está o nível de estresse de vocês. Por exemplo, Vanessa, não sopra, tá roubando. Pode trocar a bexiga da Vanessa. Imagine que eu diga para vocês assim. Alguém aqui tem medo de elevador? Tá. Sabrina.
Fran, todo mundo tem medo de elevador aqui. Imagine que você entra no elevador e você tem que ir para o 15º andar de um prédio. E aí, entrou algum abençoado antes de você e apertou todos os botões. E aí, ele vai parar em todos os andares, né? Como que você considera, vocês mulheres aí que têm medo de elevador, como que vocês consideram, como que vai ficar o estresse de vocês nesse momento? Não aperta a bexiga. Não sopra. Maravilha. Aquelas que têm medo e aquelas que não têm medo. Quando eu falar uma frase, der um comando para vocês, vocês vão colocar no sopro a intensidade do estresse de vocês, tá? O que vocês consideram? Tenho medo de elevador, vai soprar a bexiga até estourar. E não tem problema se a bexiga estourar, ok? Ah, eu não tenho medo nenhum de elevador. Não precisa soprar a bexiga. Ah, tenho mais ou menos. Sopra um pouquinho a bexiga, ok? Podemos? Vamos lá. Tenho cuidado da minha saúde mental. Quem tem cuidado da saúde mental, vai soprar. Não tem cuidado, não sopra. Tem cuidado muito, sopra o quanto quiser. Ok? Tenho meditado sobre os versículos da Bíblia com frequência. Cadê o Wilson? Até agora nada? Oxi. Lógico. Nada abala a minha fé. É para ser sincero. A brincadeira murchou. Bora lá. Dedico parte do meu tempo auxiliando quem precisa. Pessoal, não tem problema essa bexiga estourar, ok? Quem tem medo de bexiga estourar? Ouço mais do que falo. Supero com facilidade as adversidades as adversidades da vida. Tenho me aproximado somente de pessoas positivas. Deixa estourar, não tem problema. Reconheço minhas limitações e busco ajuda sempre que preciso. Ajuda. Não perco o entusiasmo, mesmo diante de situações difíceis. Sejam sinceras. Olha essa agora, hein? Estou vivendo somente para o meu trabalho e não tenho passado tempo com as pessoas que amo. Tenho dado sinais suficientes, tenho dado atenção suficiente aos sinais do meu corpo. Se não, assopra a bexiga. Se você não está dando tempo, tenho dado tempo? Sim, não. Se não tem dado, assopra a bexiga. Vai estourar por mês. Eu estou com medo de estourar.
E a última, e mais importante de todas, eu tenho praticado o amor próprio? O Wilson tinha que pegar aquele mexigão, né? Gente, isso é só uma reflexão, tá? A nossa vida, ela é cheia de eventos que impactam diretamente a nossa saúde mental. E essas situações que a gente acabou de falar aqui, são situações que interferem diretamente na nossa saúde mental, tá? Então, se a gente está com a bexiga estourada, se a gente não está dando atenção para os sinais do nosso corpo, se a gente não está conseguindo estar próximo de quem a gente ama, se o trabalho consome, a gente tem que olhar para a gente, tá? Então, é uma forma da gente parar e pensar tudo aquilo que a gente está vivendo para não deixar influenciar na nossa saúde mental. E aí, pastor, eu fiquei sabendo que o senhor tirou uma palavra chamada gratidão. É isso mesmo? Verdade? A dinâmica dessa palavra, na verdade, pastor, era assim. Eu tinha colocado algumas palavras, né, e algumas frases. Quem tirasse uma palavra, como o senhor tirou, tem que dar para a gente agora um exemplo do que aconteceu na sua vida, do que o senhor acha que foi gratificante, que o senhor pode estar explicando para a gente e falando um pouquinho sobre essa palavra gratidão. Hã? Não, me falaram, alguém falou, o pastor tirou gratidão. Pode repetir a pergunta, por favor? Tá. Gratidão. Teria tantas coisas para passar com relação a essa palavra, em que eu poderia dizer obrigado por tudo. Tudo na vida que a gente passou assim, de forma negativa, sempre teve alguém para estender a mão e nos fortalecer. Eu vou contar um fato que são muitos anos. Nós temos nossos 3 filhos, na época tinha 3. E chegou uma época de Páscoa e nós não tínhamos condições de comprar os ovos de Páscoa para os meninos. A fase difícil. Aí chegou esse dia, todo mundo, nós crianças com um ovo, ganhando dos pais, ganhando de alguém. Aí eu fiquei intrigado porque eu não tinha comprado para eles e eu sabia que eles iam ficar com ansiedade muito grande, um desejo de também ter, porque criança, quando se fala em doce, não tem tamanho. E eu não me lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, no mesmo dia, né? Um irmão da igreja, um presbítero na época, ele foi em casa, nós morávamos no fundo da igreja, ele foi em casa e apareceu sem nós falarmos nada, e eu estava muito chateado, nós estávamos chateados pela situação, e esse irmão entra uma caixa com ovos de Páscoa para eles. Eu já tinha um carinho muito grande para essa pessoa. A partir de então, a gratidão para com essa pessoa
é muito grande mesmo. E eu fico muito feliz com isso, porque dentre tantas coisas, eu vou dizer só mais uma para concluir. Como vocês sabem, eu era motorista executivo, trabalhava com um grande empresário em São Paulo, e ele gostava muito de mim, gostava muito mesmo de mim. E um dia eu levei numa reunião na Casa Rod, na Avenida Brasil, no Ibirapuera, e tinha muitos empresários e alguns motoristas também. E aí todos, depois dessa reunião, cada um pegou o seu carro, seu motorista, foi embora, e ficou alguns ainda. E esse meu patrão ficou conversando com umas 4, 5 secretárias, dentre elas a secretária da Rod. E eu vi que ele olhava, conversava, olhava para mim e sorria. E eu fiquei muito desconcertado com aquela situação, né? Porque só tinha grandes personalidades, grandes nomes, grandes secretárias de homens fortes. E eu fiquei inquieto, né? No dia seguinte eu consegui conversar com essa secretária e perguntei: você pode explicar o que houve, que vocês conversavam e olhavam para mim? Eu até pensei que não era para mim, mas olhei para trás e não tinha ninguém. Ela disse assim: o seu Sérgio Aberfeld, que era meu patrão, e nós estávamos falando de motorista, ele falou assim: eu tenho um motorista. Pensa no motorista honesto, trabalhador, do perfil, do caráter muito grande, que era Miguel aqui. E eu já gostava de trabalhar para ele, eu tinha um carinho por ele. E quando eu fiquei sabendo disso, a gratidão em ter eu como motorista dele cresceu muito mais. Então tudo que ele pedia para eu fazer, às vezes, né, ele falava assim para mim, me chamava de migas. Ele falava assim: migas, eu preciso de um favor de você. Eu já pedi um favor meu, que no final de ano, assim, ele ia muito para Angra, tinha uma casa em Angra, uma mansão em Angra. Eu preciso que você vá para Angra fazer isso. Seu Sérgio, conte comigo. Seu Sérgio, conte comigo. Sempre contou. Quando terminou o meu círculo lá, que ele vendeu todas as empresas, as firmas dele, ele encerrou. Então eu mais ficava fora, ficava um Palm Beach, que é uma ilha nos Estados Unidos, onde só tem grandes lá, inclusive o Trump tem uma casa lá. E ele me chamou e falou assim: migas, eu tenho uma notícia não boa para você. Eu falei: por quê? Não, pode falar, seu Sérgio. Ele falou: infelizmente eu não vou precisar mais dos serviços seus, porque eu nem paro mais aqui, essas coisas todas. Ele continuou falando: seu Sérgio, deixa eu falar só uma coisa para o senhor. O senhor não foi meu patrão, o senhor foi meu patrão. Ou seja, meu mais do que um patrão para mim. Então eu só tenho uma gratidão. Disse para ele: eu sou muito grato a Deus, ao Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que aconteceu. Eu poderia contar para vocês aqui grandes coisas, grandes favores que Ele fez por mim e para a minha família. Então a minha gratidão, que o Senhor fica tranquilo, né? Fica tranquilo que eu entendo e agradeço a Deus e ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Ali estendeu a mão assim. O carro que eu trabalhava, ele falou: a partir de hoje esse carro não é mais meu, é seu. Me deu um carro que eu trabalhava. Eu sempre comprava um carro zero para eu ir e voltar. Aí me deu aquilo lá e me deu outras coisas lá. Eu fiquei grato eternamente a esse homem, sabe? Eu espero um dia encontrar no céu, né? Porque ele é tenente, vem de uma origem judaica, e eu espero um dia encontrar com ele. É só isso. Obrigado. Obrigada, pastor. Eu tinha colocado mais 4 palavras. E aí eu queria convidar vocês a falar, se alguém quiser, lógico, né? Falar sobre o amor, sobre situações que passaram de ansiedade, de fé e de ajuda ao próximo. Alguém se habilita? Se não, tudo bem, tá? Ok. Antônio, pula o próximo e passa para o próximo. Ah, não. Pula mais um.
Ó, eu peguei essa imagem da internet. Talvez vocês já devam ter visto isso aí circulando na rede social. Mas autocuidado é uma prioridade e não é um luxo. Então, ninguém gosta de ficar com o celular sem bateria, né? Então, a gente também não deve se associar à bateria e deixar que a nossa saúde mental fique lá embaixo, tá? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa saber aonde colocar os nossos pés para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. E isso precisa estar claro na cabeça de todos nós, que pode acarretar em algum tipo de transtorno. Não estou dizendo que aqui vão ter pessoas que têm transtorno, ou se já têm, ou o que vai acontecer daqui para frente. O importante é a gente cuidar para não deixar acontecer, ok? Eu agradeço a participação de vocês, tá? Para mim foi muito bom ter estudado, para poder falar aqui. E eu quero convidar vocês, pode ir, mais uma, Antônio? A fazer a diferença, tá? Hoje nós vivemos num mundo que é muito triste, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem medo de tudo. Eu tenho medo de assalto, medo disso, medo daquilo, medo de tudo que acontece com a gente. E a gente precisa saber até onde a gente pode ir para fazer a diferença, não só na nossa vida, mas na vida do nosso colega também. Então, sejam luz, tá? Tragam luz, tragam paz para aqueles que estão ao nosso lado. Pegue na mão e leve mesmo para passear, oriente, converse, busque ajuda, leve a pessoa até o profissional que vocês puderem estar fazendo, para que ele também se sintam como vocês, tá? Eu agradeço a participação e a oportunidade. E se tiverem alguma dúvida, gente, nosso contato não acaba aqui não, tá? Estou aqui na igreja toda semana, se precisarem tirar alguma dúvida, alguma informação, o que eu não souber, vou atrás e repasso para cada um de vocês. Tá bom? Obrigada. Bater palmas também? Pode ficar aqui. Nós iríamos, na verdade, fazer um louvor, mas já estamos com 20 horas e 15 minutos praticamente. Nós vamos ter um momento ali de conversar mais. Quero agradecer a Nancy, porque desde o batismo, onde eu a convidei, ela sempre se propôs a nos ajudar, né? É um tema muito abrangente. Aqui cada mulher tem as suas dificuldades. Eu, assim, não é que eu fiquei triste, não estou triste, porque Deus trouxe aquelas que sentiram o desejo de participar, um toque do Espírito Santo, porque aqui a gente está falando da saúde mental, inclui o espiritual também. Eu acredito que cada uma que veio aqui hoje está levando a sua porção, alguém da sua família, se não é com você, é com alguém. E a gente não pode ser egoísta, né? De não dividir aquilo que nós aprendemos, né? Fico feliz desse trabalho. Espero que o ano que vem nós possamos ter mais mulheres, ser mais divulgado, abrir para outras igrejas, para outras pessoas, o ID do Senhor também, porque não deixa de ser algo que ajuda o nosso espiritual. É um momento aqui que as mulheres podem conversar, perguntar. E acredito que tem muito mais mulheres, né, pastora, que poderiam estar aqui, mas Deus sabe de tudo. Eu não estou triste, estou muito feliz por esse trabalho. Foi feito com muito amor, com muita dedicação. Ela estudou praticamente as férias dela todas. Todas as vezes que eu descia, ela estava lá, debruçada no notebook, com ideias. E assim, a gente fica feliz por muitas que puderam vir, tirar esse tempo de ouvir. E triste por muitas que perderam um conteúdo tão importante, porque de repente dentro da nossa casa, um sobrinho, um filho, está passando por um problema de depressão, com tudo isso que ela passou. Mas eu quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pelas pessoas que vieram aqui nos visitar. Seja bem-vindo, nós temos culto aqui de quinta, domingo, amanhã é nossa ceia. Seja bem-vinda, venha ouvir uma palavra, rema aqui para o seu coração, tá bom? Você é muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. A irmã da Jeane também. Todas nós aqui somos mulheres que precisamos ajudar outras e por isso que nós estamos aqui essa noite. Então eu vou encerrar com uma oração. Gostaria que você ficasse em pé. Amém? Só um minutinho, senta mais um pouquinho. Tá vendo? Ser cunhada assim. Não, cunhada é problema. É assim, gente, como eu já tive várias situações de poder ajudar outras pessoas, de ouvir, mais ouvir do que falar, eu também participei de um programa do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tá? E eu vou pedir para o Antônio passar um vídeo, bem rapidinho, 2 minutos e 43 segundos, só para a gente entender um pouquinho o que é que a gente pode fazer para o outro. Pode
Pode soltar, Eu Antônia? fico feliz por não ter desistido, sabe? O nome do vídeo é Quanto Tempo Resta? Ele conseguiu me ver de um jeito que nem eu consigo me ver. É um lugar de segurança, é um lugar de afeto, assim, limitado. Essa presença que ela fez na minha vida, a partir do momento que eu, pra mim, renasci. Não importa o que eu faça, ela vai estar lá pra me acolher. Que é a pessoa que dá atenção, que cuida, que zela, que me ama. Só tenho que agradecer por você ter cedido de você para ter eu e minha irmã. E hoje a gente ser a gente. Meu Deus. Olha como é difícil. Essa pergunta foi difícil. É uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que eu teria... A minha filha tentou suicídio. Quando a pessoa liga, você só ouve. Não precisa dizer nada. Você tá ali presente, mas tem que estar presente, né? É muito difícil pedir ajuda, mas que é muito importante o diálogo, é muito importante você ter uma rede de apoio, ter com quem contar. Mas você vai ter que passar por esse momento difícil entre você, com força entre você. Mas ninguém tá sozinho. Eu fico feliz por não ter desistido, sabe? É isso. Obrigada, Antônio. Então fica aí uma reflexão para vocês. Eu já assisti esse vídeo acho que milhares de vezes e a todo momento eu me pergunto, eu estou fazendo a minha parte? É uma coisa tão simples, né? E de extrema importância na vida do nosso colega. Obrigada, gente, eu agradeço. Inclui... Pois não. Sim. A necessidade, como foi falado também durante a exposição dela. Eu só faço uma pergunta. Qual mais assunto vocês gostariam que tivesse uma palestra com a psicóloga para instrução? Porque ela nos falou hoje sobre a saúde mental. E todas nós, com certeza, nos identificamos com alguma parte. Sim. Eu me identifiquei com várias partes, porque eu tive depressão profunda por síndrome do pânico. Isso em 2007. Mas até hoje eu sinto os reflexos. A gente fica com sequela. Não apaga para sempre. Eu tomo um remédio até hoje. Inclusive, tentei parar por conta própria, porque falaram muito no meu ouvido. Olha, isso é falta de fé, você tem que confiar em Deus e tem que parar com os remédios. Eu fiz isso.